Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como de costume, a sexta-feira ela nunca decepciona. E hoje temos ele, o personagem que gerou mais alegrias neste Brasil em 2023. Ninguém conseguiu brilhar tanto como ele. Envolvido em escândalos desde o mês de janeiro, eis que Juscelino Filho foi alvo de uma operação da Polícia Federal, quase tomou uma busca e apreensão, mas a coisa ficou resumida a um bloqueio de bens. Sua irmã já está afastada do cargo e, obviamente, a gente vai comentar sobre isso. Inclusive, quero mostrar para vocês uma pequena repercussão no seio do petismo, onde agora o Juscelino não é mais o ministro favorito do Lula. Olha só, já estão tentando tirar o corpo fora. Enfim, muita coisa, vamos dar muita risada para depois falarmos de uma coisa muitíssimo interessante. Jair Messias Bolsonaro, no dia de ontem, pasmem, saíram uma série de notas mostrando que as coisas não são bem assim. A Globo tá criando algumas narrativas. Chegou ao ponto ontem do advogado do Cid enviar um áudio de 4 minutos desmentindo a Rede Globo tintim por tintim de tão absurda que estão as coisas. E tem uma nota interessante que saiu na Veja com um servidor que cuidava aí da questão do acervo presidencial desde a era Temer, que fala algumas coisas bem interessantes e obviamente vai comentar sobre isso e muito mais. Depois vamos falar sobre aspecto econômico. O Lula tá puro ódio. Vixe, coitado do cidadão brasileiro, do trabalhador. Inclusive, tem um amigo do Haddad que andou falando algumas coisas que são atemorizantes, né? Nem ele tá botando fé no governo. Depois, o quarto tema do vídeo de hoje, talvez ainda seja mais importante que de Bolsonaro. Juscelino, eu não sei, porque Juscelino é um amor diferente. Mas, gente, teve um evento aí do Dória, lá nos Estados Unidos, e o senhor Rodrigo Pacheco falou algumas coisas que eu acho que atentam contra a soberania nacional. Coisa gravíssima. Inclusive o Pacheco vaza, não saiu na imprensa, depois eu fui ver o vídeo na íntegra, esse pedaço não tava, onde o Pacheco foi palestrar. Mas enfim, já tô falando, tem 2 minutos e 25, quero falar no quinto tema rápido aqui sobre confusões na esquerda, brigas internas, Washington pedindo crítica e se der tempo, quero falar de eleição, porque o Valdemar aprontou de novo. Mas vamos começar. Ontem, logo pela manhã, já tava gravando, né? Não tinha nem como entrar no vídeo de ontem. Porque isso aqui não saiu mais cedo. Logo ele. Mas tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. Polícia Federal pede busca contra ministro de Lula. Mas o Barroso nega. Independente disso. Eu tô do lado do Barroso. Estou do lado do Barroso. Ninguém neste país vai me convencer que Juscelino fez algo errado. E foi que ele errou? Ah, por causa da estrada lá na frente da fazenda. E daí? E não é pra fazer estrada não, não é pra desenvolver, é só a fazenda dele que tem, parece que só tem a fazenda dele, parece que, o Estadão mesmo falava, tinha umas 10 pessoas, pô, 10 pessoas é muita gente, podia ter feito outro lugar que contemplava mais gente, mas o Brasil, a esquerda não defende, né, as minorias, então o ministro fez uma estrada onde não tinha quase ninguém, porque ele tá do lado das minorias, é perseguição, pobre coitado, o erro dele foi amar demais o Brasil. Aí tá ali, a Polícia Federal chegou a pedir buscas contra Juscelino. Barroso negou, tá certo, ministro. Juscelino é inocente. Um dos alvos da busca é a sua irmã, Luana Rezende, prefeita de Vitorino Freire, no Maranhão. Foi atrás da família ainda. Ela também foi afastada do cargo. Pô, sacanagem. A investigação mira obras da construtora Construservice, contratadas pela Codevasf e bancadas com dinheiro de emendas parlamentares, algumas delas enviadas por Juscelino. O que é que tem de mais? Só porque mandou as emendas, eu não tô entendendo o problema. Eu não tô entendendo. Pior que a Folha soltou outra nota depois que explica. Aí começa a ficar meio complicado. Mas eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar que o Juscelino fez algo errado. Independente disso, a PGR, aquela PGR autoritária, bolsonarista, vocês sabem disso. A PGR é bolsonarista, então a gente não pode levar ela a sério, né? PGR foi a favor de busca e apreensão na casa de ministro de Lula. Esquece a PGR, tá aí, né? Só quer criar confusão. Isso aqui é o Aras retaliando porque não vai ser reconduzido ao cargo. Tô sendo irônico, né? Porque justamente tem que rir, gente. É um momento aqui de descontração. Não é todo dia que um ministro do Lula é um dos alvos de uma operação da Polícia Federal. Não é todo dia que isso acontece. Por mais que isso daqui faça parte do histórico do PT.
Está ali, né? Para a PGR havia provas suficientes para embasar a operação. Como mostrou o repórter Aguirre Talento, a investigação detectou pagamentos de propina a uma empresa ligada ao ministro e encontrou diálogos de Juscelino orientando o empresário investigado pelos desvios na Codevasf. E continua. Ele não teve a busca e apreensão, mas ganhou um bloqueio de bens. Ao autorizar a operação da Polícia Federal, deflagrada nesta sexta, para desarticular uma organização criminosa investigada por fraudes em licitações, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo atendeu ao pedido da polícia e bloqueou os bens dos supostos integrantes do grupo. Será que o petismo vai falar que a Polícia Federal está fazendo isso, aquilo, outro para perseguir? Porque agora, sabe como é, né? Polícia Federal, eu já sei. Vão falar que foi o núcleo bolsonarista da Polícia Federal. Tô ligado. Assim, o PT não aceita. O PT nunca aceita que eles possam ter feito nada errado. O ministro entendeu que há elementos que comprovam que houve desvio do dinheiro da emenda parlamentar direcionada, mas não autorizou a busca e apreensão, mas autorizou um bloqueio de bens. Quase 850 mil reais, né? É pouca coisa. Para Juscelino, ih, rapaz, só cavalo premiado, o que 850 mil na fila do pão? E aí a Folha explica um pouquinho mais da confusão. Olha que bacana. Polícia Federal cita pagamentos à empresa de fachada e ministro de Lula tem bens bloqueados. Quanto? Tá ali, ó, 835 mil reais no final do subtítulo, né? Quase 850 mil. Troco de bala pro lendário Juscelino. A suspeita da polícia é que Juscelino, o ministro de Lula, se beneficiou de um esquema de desvio de verba de emendas parlamentares, indicadas pelo próprio ministro, que está licenciado do cargo de deputado federal pelo Maranhão. Segundo a apuração, os recursos indicados pelo parlamentar foram usados em contratos com a Construservice para obras em Vitorino Freire, cidade governada por Luana Rezende, irmã do ministro. A empresa teria sido contratada em editais fraudados. Só que aí eu te pergunto, quem não tem na família alguém que rói a corda? Ou alguém que você desconfia? Eu não acho que o ministro Juscelino não sabia disso. Vocês acham que o ministro Juscelino iria mandar emendas sabendo da possibilidade de um edital? Jamais. O erro dele foi amar demais. Confiou na irmã. Talvez não foi nem culpa dela. Talvez foi alguém na prefeitura. Juscelino não faria isso. O ministro de Lula envolvido numa coisa como essa? Não é possível. Quem poderia imaginar? Em contrapartida, Juscelino obtém vantagens indevidas. Não somente por meio de obras de pavimentação asfáltica que beneficiam as suas propriedades, já falamos sobre isso, o Juscelino trabalha pelas minorias. Esse negócio de fazer obra que vai contemplar muita gente, isso é fascismo. Tem que trabalhar pelas minorias. Tá certo, ministro? Esquece a Folha. Fascista. Mas também através de transferências bancárias realizadas diretamente para intermediários e para a sua empresa de fachada. Aí eu não sei defender agora, né? Agora eu não consigo passar pano, ministro. E agora? Aí o bicho pegou, né? O edital a gente inventa. O edital a gente diz que não sabia de nada. As estradas para minorias. E a empresa de fachada? E aí agora? Não pensei numa piada para isso. Não pensei. Agora tá difícil, Juscelino. Tem que chamar agora o Kim Kataguiri, que é seu amigo do seu partido. O MBL é bom de papo também. O cara é ministro de Lula, é amigo do MBL. Sensacional. A polícia encontrou conversas de Juscelino ao analisar o celular do sócio oculto da Construservice, conhecido como Eduardo DP. Tá vendo esse negócio? Ficar procurando mensagem no celular não dá certo. O aparelho do empresário havia sido apreendido em fase anterior da investigação. A apuração cita diversas mensagens em que o deputado Juscelino Filho faz alusão de emendas da sua autoria
a Eduardo DP, indicando de forma antecipada o intento de direcionamento dos futuros contratos a este empresário. Esse é profissional, viu? Segundo a investigação, a verba, desde sua origem, já estava direcionada para a Construservice. A Polícia Federal afirma que propriedades rurais do ministro foram diretamente beneficiadas pelos trechos escolhidos para as obras. As obras próximas da fazenda foram noticiadas pelo jornal Estado de São Paulo. E, gente, não teve nem outro ministro deste governo que esteve envolvido em escândalos em todos os meses deste ano. Começou no final de janeiro. Foi a história da estrada, depois teve a história do avião, depois teve a história do assessor, depois teve a história do Aras, depois teve algumas confusões na viagem lá, País Vermelho, depois teve mais confusão envolvendo passagem, depois teve as informações envolvendo a família dele, o pai, a irmã, depois o assessor da irmã que mandou as mensagens meio complicadas para quem falava mal do Juscelino. Vixe Maria! Isso tá tudo registrado no Atlas. Se você pegarem os Atlas, todos os Atlas têm um capítulo chamado Escândalos. E Juscelino tá lá. Todos. Sensacional! Eu espero que Lula não demita. Porque eu já tô esperando agora o que vai acontecer em outubro. Uma novela, né? O governo Lula é o ministro Juscelino. Se é o Juscelino, qual vai ser a graça? Mas vamos continuar. Essa matéria da Folha de São Paulo, olha qual era a manchete, ó. Polícia Federal cita pagamentos à empresa de fachada e ministro de Lula tem bens bloqueados. A manchete é honesta, bem justa, tá noticiando o que aconteceu, né? Nada demais. Essa é a manchete. Por que eu quero frisar isso? Como eu digo pra vocês, eu adoro ler os comentários da Folha de São Paulo, porque só quem pode comentar é quem é assinante. E só quem assina a Folha de São Paulo é lulista. Ninguém de direita lê essa porcaria. Aí, fui lá ler os comentários. Olha como tá os petistas. Genivaldo Nogueira da Silva Nogueira. Ministro de Lula? Ou ministro imposto pelo Centrão? Ué, Lula nomeou porque quis. Imposto, como é que é isso? É a caneta do Lula, rapaz. Não é o Centrão que indica, não. O Lula aceitou porque quis. Essa é a governabilidade que vocês defendem? Não, assuma o seu pepino. O Lula já teve a oportunidade de demitir o Juscelino. Já lá no início, que teve a questão dos voos da FAB. O Lula falou que o Juscelino, né, explicou. Inclusive, durante a reforma tributária, saiu uma nota na Veja, não tá aqui, mas isso vai estar no Atlas agora de julho, que mostrava Juscelino em alta com Lula. Por quê? Por causa do seu trabalho em prol de aprovar a reforma do Lula, uma reforma ideológica, uma reforma impondo a agenda verde de cima até embaixo e que no final do dia vai acabar aumentando a carga tributária do Brasil. Então, esse papinho não cola. Aí vem outro, Eduardo Eloy, ministro do Centrão. Não é do Lula, não. Não é. Ó, na verdade, Lula torce para que esse tal seja expelido de seu governo pela justiça. Ele manteve porque ele quis. O próprio União Brasil não chancelava a indicação do Juscelino. É um nome que basicamente só tem o apoio do Alcolumbre. É porque é um cara que o Lula gosta. Walter Antônio Silva Travassos. Olha esse. Esse ministro, FSP, né, que é Folha de São Paulo, não é do Lula, não. É de Bolsonaro. É de Bolsonaro. Vamos falar assim, né? É o ministro de Bolsonaro. Porque o Lula não faz nada de errado. É um santo. Faz parte da cambada do Centrão que o governo tem que engolir para poder fazer andar os seus projetos no Congresso. O governo se... É engraçado. Porque se fosse com Bolsonaro, não precisa nem ser um ministro. Podia ser uma operação da Polícia Federal na casa do filho, do vizinho, do primo do amigo, do colega de trabalho, do assessor, de um cargo do terceiro escalão. Aí ia falar, ó, isso tudo, todo esse resumo, do ministro de Bolsonaro. Aí seria. Tá vendo aí? É o que eu falo, mas rapaz, é filho do amigo, do vizinho, do colega de trabalho, do cara lá. Qual é a ligação? Não importa, é Bolsonaro. Mas não. Esse é o padrão do petismo. O governo se vê obrigado a aceitar essas ratazanas nos seus ministérios?
devido ao Congresso estar composto essencialmente por direitistas e ultradireitistas bolsonaroides, que só almejam destruir o país. Aí eu me pergunto o que é um bolsonaroide. É uma mistura de bolsonarista com asteroide? É isso? Eu não sei nem o que seria essa fusão, né? Aí vem o Rafael Lopes Aziz, ministro do União Brasil. Ex-DEM mais PSL. A manchete é intelectualmente desonesta. Tá bom. Desonesta é a esquerda. E por fim, Eugênio Simão. Esse eu gostei. Esse eu gostei porque esse não nega fogo. Esse vai pra chuva com o Lula. Dorme abraçado com a Janja. Os três na cama, se necessário for. O ministro não é do Lula, é de todos nós. Pronto, já meteu a Folha de São Paulo no meio. E ele tá certo. Ele tá certo, porque ele falou, a frente ampla foi o último recurso contra uma tentativa de ditadura. Esquece nossas maluquices. Ele tá certo quando ele diz que foi a frente ampla. A Folha de São Paulo trabalhou para eleger o Lula. A Folha de São Paulo tem as suas digitais na indicação do Juscelino. E o próprio Estadão que veio com essas denúncias aí. Tá com o dedinho lá, junto com a Rede Globo, junto com todo o aparato do consórcio. E aí, ó, e o Eugênio Simão, isso aí. É de vocês. É isso, esse é o retrato do que a Folha de São Paulo, com a Globo, com o Estadão, junto ao Lula, estão fazendo com o Brasil. Parabéns. Parabéns. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Aí, a mesma linha de pensamentos foi compartilhada lá no ICL, né? O novo canal aí das estrelas da esquerda. Veio aí pra dar uma rasteira no Brasil 247. Ali, ó, Guga Noblar e uns rapaz. O que tá ali à direita com a camisa de botão, assim, meio floral, fala: novo escândalo envolvendo ministro das comunicações. O Centrão apronta e Lula paga a conta. Ué, indicou por quê? Não é assim que as coisas acontecem? Se fosse Bolsonaro, irmão, vocês estavam pedindo Bolsonaro na cadeia. Agora vocês estão falando que ela não tem participação nenhuma, sendo que ele escolheu manter o ministro por diversas vezes, e inclusive veio a campo. O Lula, no caso da Daniela, por exemplo, também estava... Quer nem falar o que ela estava sendo acusada aí pela imprensa? Não, era... Pelo que me consta, era só uma foto. Não era. E a imprensa mostrou. Aí, o Estadão já foi lá verificar como é que anda o clima no Palácio do Planalto. Cadeira de Juscelino deve ficar com a União Brasil, qualquer que seja o seu destino. Nem sabe se vai ser demitido. Ele diz, ó, por enquanto, Lula não pretende demitir. Mas, se tiver, né, uma busca e apreensão, aí pode mudar de figura. Eu espero que não demita. Juscelino, nossa, ele é a garantia que vai ter algum escândalo. Todo mês tem. Já tô esperando o que, é que vai acontecer em outubro. Começou agora setembro, né? Já estou esperando outubro. Porque eu já sei que vai acontecer uma coisa. Quero ver no Natal. O que é que ele vai aprontar? Vai botar a família toda no avião da FAB e uma árvore de Natal? Não sei, né? Vamos ver o que, é que ele vai fazer, o que, é que ele vai aprontar. Mas vamos continuar, que ainda tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje. E como eu disse pra vocês, serão notas bem interessantes sobre Bolsonaro. A Veja comentou sobre o que a gente tinha falado mais ou menos, né, ao longo do dia de ontem, que pra PGR, pô, Bolsonaro devia estar na primeira instância. E aí eu achei interessante, porque a Veja fala sobre isso, só que ela traz uma informaçãozinha a mais, e que eu acho que faz uma certa diferença. Ela fala o seguinte, que para a PGR, caso das joias, pode ter o mesmo destino da Lava Jato. E eu acho que inclusive tem uma frase final da matéria, que eu não coloquei aqui, que bota assim, ó, a turma da Lava Jato já viu isso acontecer, etc. E eu achei isso interessante. Trazer esse papo da Lava Jato de volta para o debate. Que é um papo que a turma da esquerda ficava rotando aos 4 cantos do Brasil, que não, olha só, aquilo outro, etc, tudo mais, ppp, pipipi. E, assim, não dá pra negar que teve algum tipo de direcionamento, né? Que a Lava Jato seguiu alguns caminhos que não deveria ter seguido, não dessa forma. Vai pra aqui, não vai por lá, faz assim, não faz aquilo outro. Mas independente disso, tava lá as informações,
todo mundo viu muita coisa, mas realmente tem alguns pontos que são passíveis de questionamentos. E querendo ou não, se você olha, você vê uma matéria aqui, uma matéria colar, você vê uma fala ali, uma fala colar, você vê que as pessoas estão se questionando sobre os ocorridos. Fala, cara, assim, beleza, eu não gosto de Bolsonaro, mas será que não estão passando do ponto? Pelo menos um tiquinho assim? Será que realmente esse é o caminho que deve ser seguido? Eu acho que, não sei, né? Não sei. Então a turma tá meio que vem se questionando. Muita gente aí se observa nas redes sociais. Aí tá ali, né? A Lindora, ela alegou um risco de nulidade futura por desrespeito à garantia do juiz natural. No caso vertente, inexiste investigado com foro por prerrogativa de função. Bolsonaro realmente não tem. E assim, é um argumento que, inclusive, algumas pessoas vêm utilizando, pessoas que não são consideradas bolsonaristas. Mas, enfim, essa daí não é a mais interessante, não. Tem coisa muito mais interessante. Eu acho que o áudio, alguns de vocês já devem ter escutado, mas eu quero ouvir junto com vocês também. Vou até dar uma acelerada, porque o advogado Cid fala meio devagar. Só que essa nota, ela não teve a repercussão que eu acho que ela deveria ter tido ao longo do dia de ontem. Estava passando nas redes sociais. A menina que eu sigo no Twitter, vejo que ela faz uma postagem interessante, a Sarita. E a Sarita compartilhou essa notícia, eu falei, uai, vou dar uma olhada. A Veja tá meio bagunçada nesses períodos. Tinha tempo que eu não achava as matérias boas na Veja. A Veja, ela desconfigurou o site, que tem muita matéria agora que você clica na coluna de política e não aparece, tá na coluna de Brasil. E é sobre política, mas não tá na coluna, né? Enfim, espero que eles regularizem lá o site deles. E aí eu vi isso daqui, eu falei, mas rapaz, que história interessante isso aqui, hein? Porque a gente tá falando de uma figura central nessa situação e que eu acho que a opinião dele é de extrema relevância e vocês vão entender por que eu tô falando isso, ó. Cid ligava e perguntava, pode vender? Diz o ex-chefe de área de presentes. Aí diz que a Veja conversou com o antigo chefe do gabinete adjunto de documentação histórica do Palácio do Planalto, investigado, né, no caso da questão de Bolsonaro e tudo mais. Marcelo Vieira, que cuida do inventário presidencial desde o governo Temer, confirmou que, de fato, havia o entendimento no órgão de que determinados presentes dados ao presidente da República se enquadravam na categoria de personalíssimo, ou seja, faziam parte do acervo pessoal do mandatário. Em tese, portanto, poderiam ser negociados desde que fossem seguidos alguns protocolos. Então, tinha um entendimento que era pessoal e podia vender. Os relógios, por exemplo, poderiam ser vendidos aqui ou mesmo no exterior, olha só. Mas antes, Bolsonaro deveria ter comunicado sua intenção à União, lê a entrevista. Aí eu trouxe algumas das perguntas e respostas. A Veja pergunta, o Cid comunicou a intenção de vender os itens personalíssimos? E o rapaz responde, ó, formalmente não. Uma ligação para tirar uma dúvida não é uma comunicação. Ó, formalmente. Porque formalmente é você mandar um e-mail, fazer uma coisa. Ele me ligou. Cid me ligava e perguntava, e aí, pode vender? Eu respondia, pode, desde que eu obedeça a lei. Então, você viu o que ela tá perguntando? Para e pensa de coração. Ninguém sabia que essas conversas um dia seriam reveladas, que houve essa ligação. Ninguém sabia. Então, assim, será que o Cid é tão estrategista, né? O Peaky Blinder, já assistiram aí, como é o nome da série? Os Peaky Blinders, o nome da série? É isso mesmo. O Thomas Shelby, Peaky Blinder, falou, vou fazer aqui um mega plano, já vou ligar de agora pra quase que criar um álibi lá na frente daqui a meses, porque eu sei que vai dar confusão. Será mesmo? Eu acho que não, né? O Cid é meio atrapalhado. Aí o cara falou, pô, o bicho ligou, pode vender? Pô, se tiver na lei, pode, se tiver certo aí. Então você vê que existe uma boa vontade do cara pra tentar entender as coisas. Será que realmente todo mundo foi munido de um negócio assim? E, gente, e mais uma vez, foi um presente dado pra... Assim, ó, olha, esse presente é pro Brasil. Não, cadê um relógio? Vários desses relógios, inclusive, personalizados. Ou seja, assim, ó, Bolsonaro, pra tu
Aí diz que em caso de venda, a União tem de preferência, os presentes não podem ser alienados para o exterior sem manifestação expressa da União. O gabinete não emite juízo de valor, a gente só responde aquilo que nos perguntam de acordo com a legislação. Aí a Veja faz outra pergunta. Em sendo obrigatória essa comunicação de venda e ela não tendo sido feita, isso caracteriza o quê? Aí o cara responde, eu prefiro que um advogado diga, mas eu entendo que está contrariando a lei ou ilegalidade. Agora, se houve erro, de repente, no modus operandi, na forma como a coisa foi feita, eu não sei. O Cid, de modo geral, estava sempre tentando fazer o que era o correto. E isso faz sentido. Por que você ia ligar e falar, pô, bicho, pode vender? Quem quer fazer algo errado vai ligar para perguntar, pode vender? Aí a Veja faz mais algumas perguntas. No seu entendimento, um relógio recebido por um chefe de Estado pertence ao presidente? Aí o cara fala, rapaz, no nosso entendimento, relógio é um bem personalíssimo, independente do valor. Outro exemplo. Bolsonaro foi aos Estados Unidos. Ganhou do Trump a camisa do futebol. Camisa é de uso personalíssimo. E Bolsonaro também ganhou uma camiseta emoldurada, né? Uma camisa no quadro, escrito Bolsonaro. E ele gostaria que o quadro ficasse para ele. Um quadro não é um bem personalíssimo. Ele não vai usar uma camisa emoldurada. Então o quadro não foi. A camisa ganhou. Aí diz, isso se aplicaria também no relógio Piaget do Lula? O relógio do Lula, que usava durante a campanha. O cara falou, segundo o Lula, ele recebeu o relógio de um chefe de Estado. Se a gente considerar que um relógio é um item personalíssimo, então Lula pode usá-lo. Pelo visto, o erro, que também houve nesse caso, foi não ter sido registrado no acervo. E depois faz uma pergunta que, sabe, acho que as pessoas de bom coração nesse país, que tem um pouco de honestidade intelectual, deviam se fazer. Mas que a esquerda petista, né, tá nem pra nada. A Veja pergunta pro Marcelo, por que o senhor se emociona ao falar desse caso? Estão falando em conluio e que eu sou um bandido. Sou um chefe de família que estava apenas trabalhando. A polícia veio na minha casa. A minha esposa ficou desesperada. É por isso que eu me emociono. Não quero mais saber de serviço público. Vocês vêm observando. Tenho certeza que vocês, inclusive, viram nas redes sociais, nos últimos meses, alguns vídeos que são comoventes de pessoas que às vezes nem quebraram nada, sequer às vezes entraram dentro de algum dos prédios públicos e acabaram sendo presas, no meio do percurso viu que não era bem assim, depois foram soltas por diversas razões. Você vê as pessoas, você vê o histórico delas, não são várias, as pessoas não têm um histórico criminal, não tem nada. Assim, a forma como as coisas estão acontecendo no Brasil, por pura birra, por pura disputa ideológica, principalmente dos petistas, uma coisa é você distorcer, uma coisa é você até torcer contra. Assim, como é que der errado mesmo o povo sofrer. Você entende, você tá torcendo, mas o petismo, você olha como tá o petismo e com o apoio da Globo, é um negócio que passa do aceitável, porque é uma pregação de perseguição. Eles querem ver a pessoa perdendo a voz, se for presa, melhor ainda, não pode falar, não pode ter a subsistência, é basicamente se não pode existir. Tava revisando o Atlas, o capítulo... Qual foi o capítulo? Eu acho que isso vai entrar... Tô na dúvida se foi na CPMI do dia 8, se isso vai entrar lá ou vai entrar em um dos capítulos de Bolsonaro, tô na dúvida. Mas o colunista do UOL, no mês de julho, ele falou do caso lá que teve em Roma, e ele falou que essa é uma das provas que o bolsonarismo não tem mais condição de existir na polis. Ele usa essa fala, na polis, né? Uma das cidades gregas. Então, assim, metade do país não tem o direito de existir. Então, tá muito ruim as coisas. Muito ruim. Eles não querem nada. Não existe amor, não existe paixão, não existe país. É perseguição. Perseguição. Aí a turma da Globo, que tá aí também sentando o dedo, narrativa atrás de narrativa, mal comentou sobre o caso Juscelino, né, para não melindrar o Lula. Não, porque isso, porque o advogado do Cid, aquilo outro, várias ilações sem pé nem cabeça. A coisa ficou tão absurda que o advogado do Cid mandou um áudio. E a nota da Globo
Só veio o áudio pela metade, viu? Não tava completo, não. Não sei por que a Globo não botou o áudio completo, com a dificuldade, pelo menos no site da internet. Botava lá áudio de 4 minutos. Mas vamos aqui ouvir juntos, né? Quero ver que se eu dar uma acelerada aqui botar 1,5, porque 4 minutos de áudio e o cara fala devagar. Mas vamos lá. Desculpa, velocidade. Com o que vocês estão conversando nesse programa. Estão colocando palavras que não tem no sítio. Acusações ao Bolsonaro que não existem. E mais, esse problema se falou das joias, da recompra das joias. O sítio assumiu tudo. Não colocou o Bolsonaro em nada. Não tem nenhuma acusação de corrupção, envolvimento, suspeito de Bolsonaro. A defesa não está jogando o Cid contra Bolsonaro. O Cid faz a sua defesa. E esses aspectos, as suspeitas que poderiam ter envolvimento com Bolsonaro, ter corrupção, ter desvio, inclusive militares, generais, o que é isso? Olha, eu estou te mandando o áudio. Isso é real, e tu pode botar no ar se quiser. Não tem nada disso, não tem nenhuma acusação em relação à honestidade de Bolsonaro, de corrupção. E o dinheiro que ele pegava em dinheiro e pagava as costas do Bolsonaro, do presidente, do ex-presidente, ele disse claramente, perguntei para ele, era da aposentadoria dele e daquilo que ele recebia como presidente. Esse era o dinheiro. Esse era o dinheiro que o Cid movimentava em nome do Bolsonaro para pagar as contas deles, pessoal, particular, qualquer coisa toda. Nunca se falou nada além disso. E olha, eu não tenho nenhuma simpatia pelo presidente. Não é nada, mas é injusto. É injusto. É injusto comigo, é injusto com a defesa, é injusto com o Cid e com o próprio ex-presidente. Então isso não é verdade. E a defesa do Cid está sendo bem feita. Obrigado, sou eu e minha turma. E não estamos jogando a culpa dele. A culpa dele é apenas que é o que existir. Nós não conhecemos nada disso que estão falando. Não tem nenhuma suspeita. Vou repetir. O dinheiro que o Cid pegava para pagar as contas do presidente, então, ex-presidente, era os 50 mil que parece que era o que ele ganhava de presidente e usava os 20 mil da aposentadoria. Era esse dinheiro que ele recebia em dinheiro e ia pagando. Porque ele não gosta de cartão de crédito, não tem cartão de crédito. Mas não tem nada além disso. O que eu sei até agora, que foi falado, isso aí, não tem nada de corrupção do Bolsonaro. E o Cid não disse nada além disso. E muito menos envolver generais, militares. O que é isso? Estou tirando da onde as insinuações? Isso não existe. Nunca existiu? Tá? Por favor. Então verifica isso aí. E o Val está indo longe demais. Está criando fantasia. Tá indo longe demais, né? Vamos nos respeitar, né? Tu tens canal aberto comigo. Estou te mandando esse áudio porque confio em ti. Tá? Obrigado. Desculpa a minha indignação, mas isso aí está indo longe demais. Está inventando coisas e pondo na minha boca e na boca do Cid que não existiu. E que não existe nos fatos que eu sei até agora. Esse dinheiro que ele pegava e pagava, eu perguntei expressamente para ele. E nem está no depoimento público. Que ele pegava era o dinheiro do presidente, dos honorários dele como presidente, vencimento, e da aposentadoria. Que dá em torno de 70 mil reais. Esse era o dinheiro que o Cid pagava as contas dele. Em dinheiro, porque eu não gostava. Obrigado, Camilo. Desculpa, eu sou fã de vocês, assisto aqui. Agora, a verdade seja dita. Achar que a defesa está indo além, que vai fazer isso, não vai fazer nada, não. Vamos de acordo com a carruagem, o que vier. O que eu sei até agora é isso que eu já passei para você. E é isso que está escrito nos depoimentos. E a Polícia Federal também não está fazendo força para incriminar o Bolsonaro, o que pareceu até agora. Vocês têm lá no íntimo essa pretensão, não demonstraram até agora. Tá bom? Obrigado, Camila. Abraço, sucesso para vocês. Vocês estão vendo isso, gente? Eu vou dar uma opinião, que é puramente minha opinião sobre tudo isso. Esse advogado, cara, pra ele chegar onde ele chegou na vida, com certeza ele estudou muito. Ainda que ele não estudou, ele trabalhou muito. Cara, independente, assim, eu não consigo acreditar. E assim, porque eu acho que eu sou um exemplo de uma pessoa que pelo menos se esforça. Eu tô todo dia aqui. Um print dele, assim, ó, se eu só tivesse botando minha cara, até beleza, eu só liguei a câmera. Mas você vê assim, eu gastei algum tempo recortando. Eu tento botar num padrãozinho. Não, nada. Aqui, esses prints de altura tem um 14 centímetros. Eu tenho que botar, dá um certo trabalho. Eu gasto diariamente, pelo menos, esse vídeo aqui ficar pronto, umas 6h30 dos meus dias, todos os dias, de domingo a domingo. Fora as outras coisas que eu faço. E aí, eu acho que esse cara, ele vem de outro tempo. Ele vem de outras épocas. Ele é o típico brasileiro que acompanha a política, alguns debates, mas não acho que ele se envolveu, se debruçou nos desdobramentos ali, principalmente do pós-2013, nesse despertar da população brasileira. Ainda tem aquela ideia que o PSDB é um partido de direita, aquela ideia não do PT, que às vezes acha que o problema das coisas é a corrupção, e não com que essa corrupção, né, iria gerar o projeto de poder por trás disso. E eu acho que agora, este advogado, ele está presenciando o que na cabeça dele e de muitas pessoas no Brasil eram as teorias malucas do bolsonarismo, a passação de pano, né? A negação da verdade. Ai, quer dizer que a Globo tem um conluio com o PT. Ai, quer dizer que a Globo passa pano pro PT. Conluio que eu digo é passar pano, é torcer, é trabalhar para ver o Lula brilhar.
o grande líder do Brasil, né? Para ver, para tudo dar certo. É isso que eu tô falando. Porque o Lula é interessante para eles, porque avança com a agenda que eles defendem. Eles querem isso. E ele tá vendo e fala, cara, pera, o que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo? Não é jornalismo. Ele tá percebendo isso, que ele tá assistindo na pele. O cara fala assim, cara, olha só, não é que a gente tá... Eu não tenho simpatia pro Bolsonaro. Agora, assim, pessoal, ainda que o Cid falasse, não, eu fiz pra Bolsonaro, o Cid teria que provar. Provar. Então, assim, eu tenho certeza que o cara tá falando, cara, Cid, me conta o que aconteceu. O Cid falou, pô, Bolsonaro tinha lá o dinheiro dele. Ele eu usava pra sacar, fazer compras, isso aqui, aquilo outro, porque Bolsonaro, ele já explicou isso, não queria usar o cartão de crédito, porque imagina passar o cartão de crédito em algum lugar. Aí fala, Bolsonaro, viu? Tem alguém dele, talvez, ou o próprio Bolsonaro, a Michelle, tem alguém deles que tá vindo nesse estabelecimento. Já começa o zum. Sei lá, compra comida, compra coisa, compra outra. A galera meio que já começa a saber. Imagina o que é que passa na cabeça de Bolsonaro. Desde o caso Adélio. Imagina o que passa na cabeça dele. É o tempo todo achando que alguma coisa pode rolar. A pessoa nunca mais volta. E aí fica aí esse zum o tempo inteiro. O que a Rede Globo tá fazendo é indescritível. Não, ainda assim, não dá, né, pra falar assim, pô, eu não sei qual país isso aconteceria. A não ser, sei lá, você pensar naqueles jornais ligados às ditaduras, sei lá, o Prada lá em Cuba. Você pega lá, sei lá, o nome do jornal lá também, na União Soviética. É basicamente isso. E é o tempo todo. Aí vão falar o que agora? Que o advogado tá fazendo fake news? É o tempo todo a narrativa diferente. É torcida. Agora os assuntos reais do Brasil estão sendo deixados de lado. Ninguém quer comentar. Você vê, olha aí. Já imaginou se isso aqui fosse dito por Bolsonaro? É aquela coisa óbvia que a gente sempre repete. Lula foi lá no evento do PAC. Aí o Metrópole diz que ele distorce novamente. Não é fake news. Ele distorce. Mas Bolsonaro era fake news. E tome ele inquérito. E tome denúncia. E tome isso, tome aquilo outro. Você pega algo similar. O governo vai, sei lá, fazer uma homenagem para algum militar lá em, sei lá, era membro do regime em 1980. Não pode, um absurdo aquilo outro aí. Comissão da Verdade, anistia. Não, o Lula tá de boa. O Lula pode fazer o que quiser. No máximo distorce. Mas falar o que vai fazer pelo Brasil, não sabe. Olha isso aqui, novo PAC, desenvolvimento e sustentabilidade. É agenda verde de cima para baixo, para um lado, para o outro. Tá mais do que claro que essa é a agenda central do governo, isso não é aleatório. Olha como eles estão utilizando essa agenda ao redor de todo o planeta, de modo que vem limitando as liberdades dos indivíduos. Você acha que o Lula vai ser diferente? O Lula é exceção. O Lula é o cara que quer cuidar da Amazônia. Lula e PT atuam por reparação histórica de Dilma a partir de uma fake news. Menos mal aqui falou um fake news na manchete. Aí, falando de judiciário também. A hipocrisia. Teve aí um caso agora do Galber Braga, que a justiça condenou ele, porque ele falou umas coisas contra a justiça. Agora a Gleisi vem, absurda a decisão do juiz Sérgio Lousada de aplicar multa impagável e retirar cada real da conta do companheiro Galber Braga. Agora só faltava essa, se criticar o judiciário, olha no que pode dar, e se abuso de poder, é. Bolsonaro tomar essas multas também absurdas, isso pode. Vocês querem que congelar o teu Pix que ele recebeu de doação? O PT quer isso. Então, olha a hipocrisia. É o tempo todo isso. Agora, cuidar do Brasil e governar, mas governar para melhorar a qualidade de vida do cidadão, ninguém quer. Que nem discutir isso. O próprio tem petista falando sobre isso já. Espero de repente chegar lá. E quando eu falo de Bolsonaro, eu me prolongo demais, né? Aí você vê, um perfil no Twitter chamado Blonde e fala, vai ter um bonezinho do MST.
Uma compra minha da Shine de R$ 95 foi taxada com tributo federal de 60%. Quando você abre o site dos Correios, já vem um aviso do suposto programa Remessa Conforme, na DIT gerada pela Receita Federal, tem que meus produtos não davam nem $20 e mesmo assim taxaram. Qual a explicação? Qual a explicação? Ô, tadinha, ela tá em busca de explicações do porquê Lula e sua turma taxaram ela. Ô, coitada. Shine Shopee. Fim da isenção de até $50. Para não ficar com dúvida, vamos acabar logo. Não tem isenção? É o fim. Vamos acabar com essa porcaria. Ali, ó. Governo prevê a alíquota mínima de 20% para o e-commerce, como um todo. Segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, foi considerada uma alíquota mínima de 20% na elaboração da peça orçamentária de 2024. O governo prevê arrecadar com isso 2,8 bilhões de reais para tentar zerar o déficit do ano que vem. Então veja só, né? O governo tem que arrumar 168 bi. De quem? Dos super pobres. Vamos atrás dos super pobres, que é quem faz essas compras. Vamos tentar botar uma taxinha. Parabéns, faz o L. Faz o L. Aí, ontem a Veja dá uma chacoalhada, uma relembrada, principalmente para a turma da Globo, né, para não se fingir de vítima, de enganados. Governo Lula articula agenda de retrocessos para relações de trabalho. Aí a Veja fala que usa exemplo da fábula do sapo do escorpião, né? Que o escorpião fala, bom, atravessar o rio. Você fala, pô, não vou, tu vai me ferroar. Ele fala, pô, mas se for te ferroar, nós dois vai morrer afogado. Ela fala, eu vou. Aí o escorpião, ele não consegue se conter, porque sua natureza fala mais forte, e vai lá dar uma ferroada. E os dois se quebram junto. Aí fala que isso é o PT. Desde o início do ano, integrantes do governo Lula têm defendido a revisão de pontos importantes da reforma trabalhista, como o fim do posto sindical. O PT, né, cuja raiz vem da atividade sindical, não consegue negar a própria natureza, tal qual o animal peçonhento dos indianos. A agenda do atraso não se encerra nessa questão. Temas afeitos ao século passado, como estabelecimento de vínculos trabalhistas entre profissionais autônomos e empresas, também voltaram a ser cogitados em Brasília. Aí a Veja fala, ó, as investidas do PT não surpreendem. Durante a campanha, o Lula falou em buscar novas formas de financiar a atividade sindical. Então não me venha Rede Globo, Daniela Lima, André Sadi, Natuza Neri, Miriam Leitão, André Trigueiro, quem mais eu esqueci? Otávio Guedes. Não vem com esse... Não! Valdo Cruz. Não vem. Sem papinho. Todo mundo sabia. Já foi avisado. Além da volta de uma espécie de fonte de custeio da atividade sindical, o governo também bate o pé pela manutenção da chamada unicidade, que proíbe a criação de mais um sindicato representativo de uma categoria na mesma região. Olha só, vai voltar o imposto e não pode ter dois sindicatos. É um sindicato só. Só um. O da esquerda. A proibição, que na prática veta qualquer tipo de concorrência, mesmo se esse for o desejo dos empregados, vai contra o que preconiza a Organização Internacional do Trabalho. Mas o PT não tá nem aí. O PT quer ajudar o seu sindicato. Porque fala, vai ser obrigatório. Aí o que uma parte dos trabalhadores faz? Não, vamos montar o nosso sindicato que realmente vai trabalhar por nós. Não a turma lá encostada da esquerda, do PT. Não pode. Só pode ter um sindicato por categoria. O PT, hein? O PT é demais. Aí o meu PT, ó. Petrobras eleva querosene de aviação em cerca de 20% nas principais praças. A pobre não come avião. Tá bom. Mas tem uma parte significativa da logística que é feita através de transporte aéreo.
As empresas, elas não gastam rios e fundos, a depender da empresa, né, com viagens. Mas muita empresa tem funcionário que manda para cima e para baixo. E quando as empresas, elas fazem o seu orçamento anual, ela leva algumas coisas em considerações. Então, no valor final, a empresa pensa no seguinte: a empresa vende caixa de papelão. Só que a empresa que vende caixa de papelão, ela não faz a conta do papelão com base no que ela gasta para produzir o papelão. Porque além do papelão, ela tem um segurança, que às vezes é uma empresa terceirizada, ela tem uma equipe de limpeza, ela tem uma controladoria, ela tem um cara do almoxarifado, ela tem a equipe da manutenção, ela tem a equipe da logística, ela tem um gerente. Que mais? Tem mais coisa. Tem o pessoal da qualidade, aí tem o pessoal do meio ambiente, né? Pra você fazer o tratamento da água que você usa ao longo do processo. Então ela tem que pegar todos esses custos, computar, tem os direitos humanos, aí tem aquelas festinhas ali para deixar o trabalho do animado. Ela tem que computar todo esse custo para falar, ó, esse é o custo operacional da empresa. Quanto que eu tenho que vender o meu papelão para eu conseguir pagar tudo? E nesse custo operacional também tem viagens. Independente se a empresa for grande, pô, o gerente vai ali, vai colar, tem que fazer isso, tem que visitar a fábrica tal, etc, tudo mais, treinamento. O cara bota no papel. Então, impacta muito? Não necessariamente. Diante do custo operacional diário, é um pouco, mas é um pouquinho aqui, é um pouquinho colar, etc, tudo mais, é impostinho. No final do dia, você tá pagando mais caro. No final do dia, isso daqui, qualquer coisa que tiver empresa grande, vai impactar um tiquinho. Vai aumentar alguns centavos, mas de centavo em centavo, para quem é pobre, ganha um salário mínimo, meu Deus do céu. É a diferença no mês poder comer uma pizza, poder comer um espetinho, é poder dar uma coisinha pro filho. Esse é o governo do PT. E é um governo que dá produto isso daí. A divisão do país, né? Porque vem a Miriam Leitão, ela virou meme por isso. Eu não sei nem o que foi que ela falou pra virar meme, mas ela virou meme do pobre não come gasolina. Então, alguma coisa ela fez, né? Ninguém vira meme à toa. Ninguém vira meme à toa. Ninguém vira meme à toa e fica tirando com a cara do povo, achando que não, a gasolina não vai impactar em nada. Tá bom, vamos ver. Aí vem o cara, ó. É muito amor. Falando de economia, quando o cara vai falar da economia do país, é pra atacar o presidente do Banco Central. Vocês sabem. Eu não morro, não é que eu não morro de amores por Campos Neto. Eu tenho coisas contra ele, já aponto eu, por causa disso, porque ele abraça a agenda verde aqui, aquela inventário de crédito de carbono, possibilidade de abrir os gerenciamentos ativos, né, do Brasil para terceiro. Pelo amor de Deus. Não vou recitar os meus problemas com Campos Neto nesse momento. Mas, independente disso, é a função do presidente da República ficar atacando um presidente de outra instituição. Ficar fazendo ataques, ilações. Cadê a Rede Globo para cobrar, né? A democracia, a defesa do Estado Democrático de Direito. Ali o Van Gartel criticava o presidente Bolsonaro por, em tese, se apropriar das instituições. O Lula faz muito pior. Falo com os meus, não falo com os teus. Esse é o amor? Deixem anotado isso. Vão usar na próxima campanha. Aí vem o Marcos Mendes, amigo do Haddad. Não é do DNA do PT controlar gastos. Sim, isso é muito óbvio. Muito óbvio. Aí ele fala pra Veja o que ele já falou em alguns outros locais, mas é sempre bom repetir. A Veja pergunta: o arcabouço fiscal foi aprovado com expectativa de arrecadação, expectativa alta de arrecadação. Se a receita não crescer, o caminho será o de controle de gastos? Aí ele fala óbvio, cara, acho que não veremos cortes, porque não é muito do DNA do PT controlar gastos. O próprio discurso do presidente é sempre gastar mais. A segunda opção seria mudar a meta de resultado primário, fazer algo menos ambicioso, mas também acho difícil. No fundo, a cabeça econômica do PT é que o resultado primário é uma coisa para o mercado ver, é para inglês ver. Mudar a regra ia pegar mal. Além disso, se o PT não cumprir a meta do arcabouço, não é mais crime. Se você não cumpre a meta neste ano, no ano que vem, a sua despesa deve crescer a taxa de 50% ao crescimento da receita, não a 70%. Uau, olha que queda.
Pode crescer 70. Ah, você não cobrou, não, você pode crescer 50 agora. Quero de 70 para 50. Nossa, que queda. Meu Deus, não é nem 50% de queda. O limite da despesa fica mais curto e atinge alguns gatilhos. Então, o caminho natural é descumprir a meta, não alterá-la, deixar funcionar os gatilhos e vida que segue. Vida que segue. PT deu uma rasteira nos deputados, com o apoio do Arthur Lira, que é a turma ali do Centrão, do Amor, do Senado. Essa opção não teria um custo político muito alto? O cara fala, irmão, os gatilhos são frágeis. Não atua sobre os principais aumentos de despesa, que é salário mínimo e funcionalismo. Então Lula não vai ficar mal com ninguém. Depois de 2 anos, aí veríamos algum tipo de restrição, mas só até lá acontecer, tanta coisa teve. Já teve eleição para dentro da Câmara, já tirou o Lira, já botou o Marcos Pereira do Republicanos. Ih, meu Deus do céu, tá muito preocupado com coisa pouca. Qual então seria a solução do governo? A saída que eu acho vai ser outra. Deixa acontecer, mas ao mesmo tempo recorre ao que chamamos de contabilidade criativa. Malabarismo com os números. Ou seja, achar jeitos de gastar sem aparecer no orçamento. Isso não seria crime de pedalada? Rapaz, o cara mandou a real. Mandou a real. Pois é. Mas passaram uma borracha no passado recente. Nada mais é crime. Tudo é admitido. Voltou a ter um clima de facilitação desse tipo de procedimento. Estão surgindo vários sinais de que o governo vai no limite da criatividade contábil para dizer que está fechando as contas. Faz o L. Faz o L. E temos um assunto não menos importante. Não menos importante. Talvez o mais importante do vídeo de hoje. Graças a Deus eu tenho que comentar sobre ele. Talvez o próximo deixe para amanhã. Estava eu passando lá na Veja. E eu me deparei com isso daqui. Eu falei, não é possível. Não é possível. Isso aqui é muito absurdo. O Pacheco falou sobre a apreensão dos Estados Unidos com a estabilidade política do Brasil. Pronto. Os Estados Unidos estão preocupados. Coitadinho, estão preocupados. Meu Deus do céu. Estão preocupados com a estabilidade. Que estabilidade é o quê? Manter Lula no poder? Fazendo o que ele está fazendo? Meu amigo Biden, né? É o meu amigo Biden. Mas há quem diga que o Lula está do lado do BRICS. Eu não compro mais por nada esse discurso. Pacheco expressou nessa sexta que é uma significativa preocupação dos Estados Unidos em relação ao comportamento do Brasil. No Congresso, o objetivo é reforçar a confiança no atual governo e estabelecer uma liderança sólida nas relações com países, incluindo os Estados Unidos. E ele falou isso no LID, o evento do Dória lá em Washington. Só que ele está fazendo o Pacheco está mais preocupado com os americanos do que com o Brasil. Isso é meio óbvio, né? Segundo o Pacheco, o Brasil é reconhecido por seus ativos ambientais. É pela Amazônia, né? Fala logo assim. Não, o Brasil é conhecido pela Amazônia. Por massa, né? Pelos seus minérios, beleza. E tem demonstrado capacidade de liderança social e direcionamento em situações emergenciais. Tá vendo mesmo, né? Emergência, tem que derrubar o marco temporal. Mas vê todo o engajamento, vê os zongueiros, vê a força do Pacheco, sentou em cima da matéria que não andou por nada. Por nada. Nada. E eu vou relembrar de algumas coisas. Pacheco ainda elencou a estabilidade política e equilíbrio econômico como fundamentais para fortalecer as relações com os países e ampliar sua atuação global. Vou mostrar para vocês as falas do Pacheco. Mas antes, a apreensão dos americanos. Aquela embaixadora que a gente comentou ontem, falando, ó, se o Brasil não quer ver o território se dividindo, foi assim, uma fala meio complicada. É bom continuar sendo nosso amigo, né? E manter relações bilaterais e multilaterais com os americanos, para preservar a democracia. Essa mesma embaixadora, em 28 de fevereiro, olha, ó, o senador Rodrigo Pacheco não deixou qualquer dúvida de que ele e o Senado querem estabelecer uma parceria conosco sobre o clima.
Pacheco realmente está apreensivo com os americanos, né? Meu amigo Biden, seu conhecimento sobre a visão do Senado para reforçar a economia no Brasil, reduzir emissões e manter compromissos internacionais foram encorajadores. Imagina o Pacheco, parece o Cid da Era do Gelo, Mister Preguiça, conseguiu encorajar alguém. Imagina a garantia que ele deu, né? Meu amigo Biden. Isso foi em fevereiro. Aí tá ali, ó. Pacheco sinaliza trâmite mais lento de marco temporal no Senado. Foi 30 de maio. Uma matéria que os parlamentares do Brasil, pelo menos daí, né? Porque tem muito parlamentar ligado ao agronegócio e a turma sabe que isso pode causar problema grande. Falou, irmão, tem que avançar. Isso tá ruim, isso tá ruim, tá ruim. Mas o Pacheco sentou em cima. Sentou em cima. Parlamentares alemães enviam carta a Pacheco contra a pele do marco temporal. Por que não enviou pro Lira? Por que pro Pacheco? Ah, porque ele é presidente do Senado? É pra estar lá a matéria só por causa disso? Porque nos Estados Unidos ele está preocupado com os Estados Unidos, não com o Brasil. Pacheco, rapaz, ele deve ir lá, né? Devia passar lá na embaixada, ver se não consegue logo um green card pelos serviços, né? Espero que ele ganhe alguma coisa. Tá sendo um bom americano. Aí eu vou mostrar pra vocês duas coisinhas. Na verdade, a fala do Pacheco é pior. A Veja não colocou uma parte que eu acho que é ainda mais relevante. Não é que assim que não é que ele falou que os americanos estão preocupados. Ele falou mais do que isso. Olha isso aqui. Ontem tive uma excelente reunião no Wilson Center a respeito, inclusive, desse tema. De novo, ó. Ontem tive uma excelente reunião no Wilson Center a respeito, inclusive, ontem tive uma excelente reunião no Wilson Center a respeito, inclusive, desse tema, e há uma grande apreensão dos Estados Unidos em relação ao comportamento do Brasil e como o Brasil deve liderar essa relação com os Estados Unidos da América. Todas essas relações são fundamentais e é importante que o Brasil a desenvolva sob a liderança, efetivamente, do presidente da República, que é o chefe do Estado, mas sem a intransigência de ter só o pensamento e a perspectiva do poder executivo. É plenamente possível haver desenvolvimento econômico com sustentabilidade. A defesa do meio ambiente não pode ser uma defesa... É muita sustentabilidade. Muita sustentabilidade. Aí eu podia trazer, eu acho que vários de vocês sabem um pouquinho o que é o Wilson Center. Eu espero, né? Aí eu falei, não, eu não vou pegar blog de direita. Os blogs de direita, teorias malucas. Eu falei, não, eu vou atrás, eu vou botar no Twitter. Porque eu sei que se eu botar no Twitter, eu acho. Eu achei postagem em turco. Eu achei postagem em holandês, em norueguês, no espanhol, e diversas pessoas falando. Mas como eu não sabia se as pessoas desses idiomas eram de direita ou de esquerda, pra saber se a opinião delas vale ou não, porque se direita não vale. Direita não vale porque direita é maluco. Só vale quando é de esquerda. Eu falei, então vou olhar no Brasil. Professor e militante do PCO. Base de sustentação do Lula. Cadê aquele grupo plural de advogados que vivem nos canais progressistas? Acho que esse grupo é esse, hein? Claro e é evidente que nunca pensaram na democracia, são sócios da burguesia imperialista, estão na Human Rights Watch, no NED, Wilson Center, etc. Está claro? Desacreditar instituições, leia-se imperialismo. Isso foi de 11 de junho de 2022. Wilson Center é literalmente um órgão do Departamento de Estado americano que faz lobby em outros países e tenta influenciar, né, na condução das políticas locais, né? Os Estados Unidos sempre tentando tutelar, ajudar. Estão muito preocupados com a estabilidade política do Brasil. Agora acharam Pacheco. Vinga Brasília, vocês já sabem que é de esquerda, então. Esse aqui foi em janeiro, ó, 25 de janeiro. Mensagem aos colegas. Apoio ao governo Lula. Ó, a nomeação do moço do Wilson Center para a Secretaria de Desmatamento e Ordenamento Territorial da Amazônia, meu irmão, vai além do meu limite. Ela não consiga mais defender o Lula. Não adianta culpar a Marina. São várias nomeações questionáveis que não posso fingir que eu não estou vendo. Aí a thread é longa, esse era o item 1, no item 10 da thread ela fala de novo, ó. Manter a esquerda sob sua tutela, uma esquerda que não incomoda o imperialismo.
Quanto de vocês viram a nomeação do sujeito Wilson Center e questionaram? Quase ninguém. Quase ninguém. Essa é a esquerda que o tio Sam almeja. A que deixa o imperialismo avançar sem questionar. Não acho suficiente enquadrar uma pessoa só porque faz uma palestra no IRE. Ontem achei uma palestra de 2021 sobre a Amazônia, no Wilson Center, que o governador, que é do governo dos Estados Unidos, é o Wilson Center, com quem? Com o homem das câmeras, o mágico das câmeras, Flávio Dino. Curiosamente, essa palestra no Wilson Center, governo dos Estados Unidos, sobre o futuro sustentável da Amazônia, além do Dino, também contou com a presença da Open Society e da USAID. Como sempre, todas as ruas do Brasil nos levam a Washington, infelizmente. Eu falando, vamos trazer o perfil da esquerda, da direita, comentando sobre essa turma. Vamos trazer, precisa. É o que o Pacheco está fazendo. Está governando o Brasil? Não. Está em Washington. Num evento do Dória. E de papião com lobby. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí ele vai além. O início da palestra do Pacheco começa ele citando um discurso do Chico Mendes. Escuta só. No começo, pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras. Depois, pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora, percebo que estou lutando pela humanidade. Uau. Isso em priscas eras e um discurso absolutamente atual, porque, de fato, a questão ambiental, a questão climática, tudo que isso representa, passou a integrar a vida nacional e a própria estrutura capitalista da opção que o Brasil fez de ser um país capitalista. Não é mais possível pensar em desenvolvimento econômico sem os aspectos inerentes à sustentabilidade e à preservação ambiental. Pessoal, a própria estrutura capitalista da escolha que o Brasil fez, isso não é uma expressão aleatória. O Pacheco está falando, pelo menos para mim de forma clara, que o Brasil abraçou o capitalismo de stakeholders, que é o capitalismo SG, né? Onde você para de se preocupar apenas com os números e com os lucros, para você começar a se importar com todas as pessoas que são impactadas com o seu trabalho, né, enquanto empresa, ou seja, não só os acionistas, mas os fornecedores, a comunidade, o meio ambiente, isso, aquilo, outro, a mãe Gaia. Isso não é aleatório. Não é aleatório. Parlamentar alemão pedindo, Pacheco, não faça isso, estamos dando ordens. Indo pro Wilson, gente, isso não é aleatório. Não é. Tu acha que não? Pacheco, descobrindo que você está vindo para os Estados Unidos para mim do LEAD. Olha, tu não quer dar uma palestrinha aqui, não? Gente, tu acha que alguém quer ouvir o Pacheco? Tu acha que se o Pacheco não fosse o presidente do Senado que tem a caneta na mão, tu acha que o Wilson Center ia chamar o Pacheco pra que... Vou abrir um parênteses. Pra que desgraça vai chamar o Pacheco? Pra que desgraça vai chamar... Meu Deus do céu, velho. Aí vem o pai. Ontem. Caixa, Banco do Nordeste, o BNDES, o Banco do Brasil só tem sentido de existir se for para fazer diferente dos bancos privados. Diferente como? Oferecer às pessoas, especialmente aqueles que mais precisam, a oportunidade de mudar a sua vida. Como? Investindo em energia verde. Vocês não estão vendo que tem algo errado nisso? O PT, vocês sabem o que o PT faz. Vocês sabem o que o PT faz quando tem dinheiro na mão. E o PT tá falando, desde o início do ano, verde, 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 verde. Quando vocês veem esses escândalos, a gente fala de milhão. Quando vai no bi já fala assim, meu Deus do céu, bilhão. O governo tem busca de 168 bi para fechar o ano que vem. Só que o PAC é 1,7 trilhão. Quando que vocês já ouviram falar de trilhão? E é um PAC verde. Vocês não estão vendo que tem algo muito errado nisso?
Mas assim, absurdamente errado. Você vê que a Globo apoia essa porcaria, o PT apoia essa porcaria, a turma do Soros apoia isso daí, o Biden apoia isso daí. Gente, não tá vendo que tem algo muito errado acontecendo. Você não precisa ser um gênio. Olha todo mundo que tá apoiando e a força e a vontade que essa turma tá. Tem algo estranho. Aí depois ainda volta, ó. Semana que vem eu vou pra Índia. Pai dos pobres. Né? Enquanto importante. Vou lá para discutir uma coisa com ele que me incomoda. Desigualdade. Qual a desigualdade? De gênero, racial, no acesso à sua educação. Pronto. E eu que achava que era a desigualdade da pobreza. Né? Tem muita gente pobre. Não, o rico, não é mais do rico que o pobre. É agora em relação... É porque o homem tem mais acesso a sua... Esses são os problemas do Brasil. Esse é o cara do BRICS. Essas são as preocupações do BRICS. Eu fui uma brincadeira outro dia. É a brincadeira, a ironia. Eu falo assim, gente, não se preocupe. O Brasil não vai virar os comunas. Não vai virar. O Brasil, no máximo, vira a Venezuela. Porque lá nos comunas tem infraestrutura. Tem uma educação mínima. É uma doutrinação pesada? Isso, com certeza. Mas, pelo menos, você vê que a galera lá é boa de matemática. Tem umas indústrias. O Brasil, não. O Brasil, no máximo, vira a Venezuela. Não se preocupa. Igual lá, impossível. No máximo, Venezuela. Não tem capacidade para além disso. Aí, só para fechar, eu trazer uma coisa só desse próximo tema, porque se encaixa nisso daí. Pra eu terminar, pelo menos uma coisa assim um pouco mais agradável. Na verdade, vai dar até um sentimento assim de... É agradável, mas não é, né? De frustração. Olha esse texto do Estadão. Foi escrito pelo Adriano Pires. Adriano Pires. Quem é Adriano Pires? Já tá lendo a notícia de baixo. O neocolonialismo verde e a margem equatorial. Tá falando sobre a Petrobras e o que a Marina e o Lula estão fazendo, impedindo a Petrobras de explorar a região que talvez dê ao Brasil a maior reserva no mundo. O atraso da decisão representa um alto custo de oportunidade para o país. Enquanto o Brasil está no debate sobre a licença ambiental, países vizinhos já se beneficiam da produção na região. A Guiana já produz 375 mil barris por dia e possui reservas recuperáveis de 11 milhões de barris. Ao privilegiar aspectos sociais e econômicos, não deixando prevalecer o neocolonialismo verde, usaremos o petróleo e o gás em benefício dos estados do Arco Norte que possuem população mais pobre do Brasil. Olha só, Lula, agenda verde, desigualdade de gênero. Pacheco, preocupado com o Wilson Center. Adriano Pires está preocupado com pobreza, desenvolvimento nacional e combater a colonização. Quem é o Adriano Pires? Quem está falando de Petrobras. Bolsonaro demite Silva Luna e indica Adriano Pires para presidente da Petrobras. Precisa mostrar mais assim ó, a diferença de Bolsonaro para Lula, pelo menos nesse ponto. Olha como são diferentes de um para o outro. Um está preocupado com a pobreza, desenvolver a região norte. O outro está preocupado com o meu amigo Biden. É o que o Lula falou, né? Eu vou pedir pro meu amigo Biden para me ajudar nisso daqui. Ai, eu fico nervoso. Porque isso tá avançando todo santo dia. Todo santo dia. Mas parece que a turma não tá nem aí. Estão vendo que vai impactar a vida de todo mundo. Estão vendo que o PT não dá ponto sem nó. Vai ter uma confusão. É um tema, não é que você precisa parar de falar dos outros temas, mas olha isso daqui também. Além dos outros assuntos, olha para isso. Não, ignora. No Brasil parece que o único problema que os nossos, principalmente os parlamentares, conseguem comentar é sobre o judiciário ou alguma notícia assim muito óbvia da economia que eles compartilham com a marca d'água. Só. E o restante? Não vi um comentário. Cadê os senadores para falar, não, olha o que está acontecendo no Senado, vamos aprovar agora a regulamentação do mercado de carbono? Não, pelo contrário. Fala, não, é uma medida importante. É uma medida importante. Senador da direita, senador que foi eleito por causa de Bolsonaro. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu vou mandar os vídeos do Pacheco, os outros depois do advogado no Telegram. Você gosta do meu trabalho? Você pode se tornar membro do canal, então valeu. Tem um peito na descrição, tem um Atlas Brasileiro, kimpen.com.br. E esse final reflete Lula versus Bolsonaro. Olha o PT, olha quem tá apoiando, olha o que o Pacheco tá falando. Falta mais o que pra turma entender que tem algo muito errado acontecendo?
compartilha esse vídeo e espero te ver amanhã. Grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.